Bem, meus amigos, aqui Robson Pisol, vindo para a nossa 7ª videoaula, dando sequência à nossa série de vídeos, falando um pouquinho sobre a história da carpintaria e também da marcenaria. Meus amigos, estamos buscando os registros históricos, desde a criação do homem até os dias atuais, referente à nossa bela profissão aí, né? Os amigos já bem perceberam que os primeiros registros históricos utilizavam mais a palavra como artesão, depois passou para o carpinteiro, né? E para isso, meus amigos, nós estamos utilizando deste livro aqui, um livro bem conhecido por muitos, a Bíblia, talvez o livro mais conhecido, mais lido no mundo, né? Este livro, ele contém inúmeros registros históricos referente à nossa profissão, né? Nessa última videoaula, utilizando como base este livro aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre talvez o personagem da Bíblia mais conhecido popularmente como carpinteiro, né? Estou falando de José, o pai de Jesus, e também de Jesus. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, né, o seu trabalho aos 30 anos, né, para divulgar as boas novas, né? A Bíblia relata que ele era um carpinteiro, né? É isso que nós vamos ver nessa última videoaula, utilizando da Bíblia para buscar aí os primeiros registros históricos sobre a nossa profissão. Pois bem, meus amigos, então não se preocupe que a videoaula não é sobre religião, e sim abordarmos aqui assuntos relacionados à carpintaria, né? Então, nós estamos aqui utilizando da Bíblia para mostrarmos aqui alguns registros históricos que se tem referente à nossa bela profissão, né? E fazendo uma pesquisa, meus amigos, sobre a carpintaria, né? Como é que seria a carpintaria há um pouco mais de 2000 anos atrás, né? Instiga o que? A curiosidade, né? A curiosidade para sabermos quais seriam os prováveis trabalhos que José e Jesus faziam, né, naquela época, né? Quais seriam as ferramentas que eles utilizavam naquela época? Então fui atrás fazer uma pesquisa profunda, encontrei um livro bem interessante, do qual vou deixar o link na descrição, caso os amigos queiram fazer um download do livro, né, que aborda inclusive história de outras pessoas que têm a narrativa na Bíblia, né? Mas no capítulo 19 vem falando justamente sobre a época e o trabalho de José, o carpinteiro, né? E de Jesus também, porque Jesus também ele era, a princípio, um relato diz que ele era conhecido como filho do carpinteiro. E um pouco mais adiante na história, aí já chamavam Jesus de o carpinteiro, né? Para não dizer que eu estou inventando história, os amigos que estão acompanhando com a Bíblia aí, caso queiram abrir, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, lá diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Né? Estavam se referindo a Jesus, né? Quando Jesus estava ali no templo falando, né? Então aí olharam e falaram, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então assim Jesus era conhecido no início, né, do seu trabalho, né, dos seus trabalhos. Vamos lá, meus amigos, então vamos ver aqui o que este livro fala sobre a carpintaria na época de José e Jesus, né? Então lá diz assim, eu vou ler para os amigos aqui 1 ou 2 parágrafos, que é muito interessante. Lá diz assim: a vida deles era simples, mas não era fácil. Ao se referir a José como carpinteiro, a Bíblia usa uma palavra que abrange muitas formas de trabalhar com a madeira, como cortar árvores, transportar toras, prepará-las para a construção de casas, barcos, pequenas pontes, carroças, rodas, julgos e todo tipo de ferramentas agrícolas, né? Era um trabalho pesado. Um carpinteiro nos tempos bíblicos, em geral, trabalhava perto da entrada da sua humilde casa ou numa oficina ao lado dela, né? Então isso é muito bacana, meus amigos, porque, por exemplo, eu aqui, a minha oficina é dentro de casa praticamente, né? Eu tô na cozinha, abro a porta, tô dentro da oficina. Aí eu leio isso, eu falei assim, puxa, me identifiquei, né? Falei, puxa, que bacana, né? Se passou 2000 anos e muitas pessoas continuam vivendo da mesma forma que José lá no passado. Não é interessante isso, né?
é muito bacana, meus amigos, imaginar isso, né? Então, aqui o relato diz que a maioria dos carpinteiros tinha suas oficinas em casa, ou então ao lado da sua casa, né? Ó, continuando aqui mais um parágrafo que interessante, falando ainda referente à profissão, né, do carpinteiro. José usava uma grande variedade de ferramentas, algumas talvez deixadas por seu pai, porque provavelmente, meus amigos, o ofício ele era ensinado, né, de pai para filho e assim por diante, né? Porque certamente nós vamos ver, mas você não viu o caso de Jesus? Jesus se tornou carpinteiro por conta do pai dele, né? O pai dele foi ensinando, né, o seu ofício, né, a trabalhar, né? Então, certamente pode ser mesmo que José tenha herdado a oficina do seu pai, né? Continuando. É possível que ele usasse esquadro, prumo, giz de linha, machado, serrote, enxó, martelo, malho, formões, arco de pua artesanal, vários tipos de cola e talvez alguns pregos, embora fossem caros para a época. Meus amigos, algumas dessas ferramentas existem até hoje, né? Muitas outras, eu tenho que fazer uma pesquisa aqui para ver como é que é, né? Como é que seriam essas ferramentas, né? Como talvez na região dos amigos ainda conheça, mas algumas ferramentas eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas o que é mais interessante é que eu, ao fazer a pesquisa sobre as ferramentas que se usavam na carpintaria há 2000 anos atrás, né, um pouco mais de 2000 anos atrás, eu encontrei um vídeo no YouTube, do qual vou deixar o link aqui na descrição. E neste link é de um outro canal, de uma outra pessoa, se eu não me engano, de outro país, que lá na Terra Santa, lá em Nazaré, visitou a provável oficina de José. Se não for a verdadeira oficina de José, mas existem registros históricos que se tratam de uma oficina típica da época de José, né? E ali faz ali uma demonstração num vídeo bem curto, mostrando algumas ferramentas, inclusive o arco de pua artesanal. Achei incrível ele mostrando ali como é que utilizava, né? Não entendi o que eles falavam, mas de olhar as ferramentas, o uso dá pra gente poder entender, né? E isso mostra pra gente, né? Remete a gente a uma outra realidade de marcenaria, né? Imaginar a carpintaria, né? Machado, serrote, né? Tudo bem manual mesmo. De fato, devia ser um trabalho muito difícil, duro, né? Essa profissão, ele estava envolvida em muitas áreas, né? Como nós já vimos também, inclusive nos outros registros históricos das videoaulas passadas, né? Estava envolvido no meio do transporte, na construção civil, né? Na confecção de móveis, embarcações, né? E assim por diante, né? Um único profissional tinha que ter conhecimento nas mais distintas áreas, né? Então, continuando aqui, olha só. Imagine Jesus, ainda pequeno, observando seu pai adotivo trabalhar. Com os olhos bem abertos, ele prestava muita atenção em cada movimento de José. Sem dúvida, Jesus admirava a força de seu pai e a habilidade de suas mãos e a sua inteligência. José talvez tenha começado a ensinar seu filho a realizar tarefas simples, como lixar as partes ásperas da madeira usando a pele seca de peixe. É provável que tenha ensinado a Jesus a diferença entre as várias madeiras que usava, incluindo o sicômoro figueira, o carvalho e oliveira. Então, meus amigos, esse livro ele é bacana porque ele nos remete a imaginar como que era, de fato, a convivência naqueles dias, né? Que interessante, né? Imaginarmos que a lixa na época poderia ser feita com couro de peixe, né? Ou seja, nós estamos falando de uma outra época, muito diferente da qual nós conhecemos nos dias de hoje, né? E o que é mais bacana também que esse livro aqui demonstra, né? É trazendo essa realidade, né? De Jesus crescendo, vendo o pai dele trabalhando numa oficina dentro da casa, né? E para Jesus, certamente, José era o melhor carpinteiro
que ele conhecia, né? Ou que ele imaginava que existia. Eu falo isso por conta dos filhos que nós temos, né? Os amigos que trabalham aí, que têm suas oficinas em casa, e os filhos crescem praticamente dentro da oficina, né? Como eu tenho esse privilégio, né? Para o meu filho eu sou o melhor marceneiro do mundo, né? Então ele faz essa propaganda, né? Para ele não existe nada que a gente não saiba fazer, né? Então cria aquela admiração, né? Quantas vezes o meu filho José, ao ver o meu trabalho pronto, ele vem e rasga de elogio, né? Fala que está muito bonito e tal. É muito gratificante isso. E certamente José também passou por isso. Então essa admiração que Jesus certamente deveria ter ao ver os trabalhos que o seu pai José ali fazia, confeccionava com aquelas mãos ásperas, né? Imagine como que devia ser as mãos de José na época, né? Trabalhando com a madeira, né? Era a mesma mão que dava carinho para ele. Então Jesus devia ter uma admiração muito grande em José. Então certamente quando a gente admira uma pessoa e a gente admira o que a pessoa faz, a gente acaba se envolvendo com aquilo. E aí foi onde que Jesus se tornou também um carpinteiro, né? O que traz para nós muito orgulho, né, meus amigos? Para aqueles que são cristãos e acreditam neste livro aqui, né? Parar para imaginar que o Filho do verdadeiro e único Deus que existe, né? Jeová Deus, Jesus, né? Entre todas as profissões que existiam na face da terra, né? Ele veio a trabalhar justamente com a madeira, né? Seguindo aí os passos do seu pai como carpinteiro, né? Ah, mas será mesmo que Jesus ele chegou a ser um carpinteiro, né? Olha só o que diz esse relato aqui, meus amigos. Deixa eu mostrar para vocês. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Só o comecinho do versículo lá diz assim: não é este o carpinteiro? Né? Então, meus amigos, Jesus ele era conhecido inicialmente como carpinteiro, né? As pessoas ficavam ali abismadas com a forma que ele tratava, pela forma que ele falava com as pessoas, né? Jesus encantava as pessoas, né? Com o seu jeito de ser, com a forma de instruir, de falar, não é mesmo? Então, mas no início, né? As pessoas ficavam admiradas porque viam que ele era o que na verdade? Ele era um carpinteiro, né? Então, falando, como é que pode, né? Tantas profissões que existiam, talvez mais especializações, né? Ou mais estudo, por que não dizer assim, né? Mas não, ele era um simples carpinteiro, né? Então as pessoas ficavam ainda muito mais admiradas, né? E para nós que acreditamos neste livro aqui, se torna aí algo especial, né? Algo que nos motiva e é algo que nós possamos, a gente se sente honrado, né? Ao realizar os mesmos trabalhos, né? Principalmente os amigos que estão aí mais ligados à arte da carpintaria, né? Nas próximas videoaulas, nós vamos sair deste livro aqui e vamos pegar as histórias mais atuais, né? Nós vimos que nós estamos falando a princípio lá de o artesão, depois passou para o carpinteiro, né? E aí a marcenaria, ela é o quê? Ela é um belo fruto da carpintaria, né? A marcenaria não existiria sem a especialização da carpintaria, né? Nós somos uma criação, a marcenaria é uma criação da carpintaria, né? Mas não deixa de ter suas raízes ali, né? Então, nas próximas videoaulas, meus amigos, nós vamos aí sair deste livro, né? E vamos passar para as histórias mais atuais, né? Vamos falar ainda um pouco mais sobre a carpintaria, porque a carpintaria, depois nós vamos ver em outros registros históricos, ela teve uma grande participação na questão do desenvolvimento, do progresso, né, dos povos, das civilizações, né? Enfim, a nossa profissão, nós vamos ver que não só a madeira está ligada à nossa profissão, mas enfim, todo o desenvolvimento de uma sociedade não aconteceria se não fosse o trabalho das nossas mãos de gerações em gerações. Meus amigos, um forte abraço para todo mundo. Eu encerro essa 7ª videoaula utilizando deste livro aqui, já ficando com bastante saudade, né? Porque de fato a Bíblia é algo que
nos faz se sentir um pouco mais próximo do Criador, né? E quando a gente para ver, né, a nossa profissão ligado ao Criador, né, e o quanto que a nossa profissão contribui com este Criador, nos enche de fato de alegria, né? Então não esqueça de assinar a lista de chamada, deixa aí o teu nome, a cidade e o estado nos comentários, e vamos que vamos, até a próxima. A próxima videoaula, um resumo dessas 7 primeiras videoaulas, para nós podermos darmos continuidade na história da marcenaria, para aí sim, depois que aprendemos essa base, né, aprendemos certinho a história da nossa profissão, da onde é que surgiu de fato a marcenaria, a carpintaria, o artesão, né, aí sim nós vamos começar a pôr a mão na massa, vamos passar aumentando os níveis, né, de conhecimento, tá bom? Até a próxima, meus amigos, vamos que vamos!